Então, assim, o que eu acho legal é influenciar alguém a ter hábitos melhores. Começa com você mesmo, né? O que você quer para tua vida? Porque esperar ter um problema, esperar o médico mandar, aí a coisa já tá lá na frente. Já tá feia. Você tem que prevenir, né? A gente passou pela pandemia, mas a gente já vive uma pandemia do sedentarismo há muitos anos. E eu conquistei lá na Badwater a tal da fivela de honra, que é para os atletas mais rápidos. É preciso chegar ao extremo para definir o equilíbrio? Logicamente que são fases, mas para você conquistar alguma coisa que você quer muito, você acaba desequilibrando algum lado. Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos. 27 maratonas, 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Seja bem-vindo para mais um podcast Mundo Real. Hoje nós temos aqui o Rafael Bonato, que é finalista das maiores ultramaratonas do mundo, incluindo Brasil, 135, já ganhou inclusive Cálice, a Badwater, Conrads, provas de 12 horas e 24 horas, além de desafios como Discovery América Latina, correu de Foz do Iguaçu até Curitiba, são 700 quilômetros, para quem não é de Curitiba e não sabe. Já. E também a façanha de realizar 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais brasileiras. Saga que se tornou um livro. Esse livro aqui, 27 maratonas em 27 dias consecutivos. Eu tô super curiosa, Tá aqui o livro. porque 27... Eu tô ainda processando essa informação, Rafael. A gente vai falar sobre pode? isso. Calma. Deixa eu continuar aqui a introdução, Vai. porque tem mais coisa ainda. Ele é proprietário da Go On Outdoor Assessoria Esportiva e hoje possui atletas ao redor do mundo. A pandemia acho que deu essa oportunidade para quem trabalha com a educação física de levar o seu conhecimento para todos os cantos do mundo através da internet. Em várias áreas, inclusive, né? E compete e representa, né, a sua marca, né? É pai de 3 filhos, um deles mora nos Estados Unidos, e a meta dele é continuar auxiliando pessoas a saírem do sedentarismo e aproveitarem a vida com mais qualidade de vida. Bom, deixa eu primeiro cumprimentar a Vanusa. Né? A gente já começou a falar aqui. Vanusa, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Frio? Bom dia não, né? Eu não sei que horas as pessoas vão escutar isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas hoje está frio e muito com certeza frio. vai estar frio quando o programa for pro ar. Sim, tá muito frio. Hoje eu dei uma olhadinha lá, tava 5 graus. Rafael, que bom que você veio. Olha, faz tempo que a gente está tentando essa agenda. Eu quero aprender muito com você hoje, também quero ouvir as tuas experiências. Rafael, inclusive, eu acho assim que ele está se aproveitando dos treinadores, porque assim, ele traz que é para ele aprender. Eu acho que é uma consultoria que eu recebo aqui. Consultoria. Boa. Mas eu queria começar a nossa conversa exatamente por isso, né? Eu comecei a correr há 2 anos e corro longas distâncias, participei de algumas provas, uma maratona, corri algumas meias, provas de montanha. Assim, não sou, se olhar o que eu fiz hoje e o que você fez, eu não sou nada. Mas, por outro lado, as pessoas que convivem comigo, é o caso da Vanusa, por exemplo, acham que eu sou maluco, que eu corro demais. Não, maluco não, acho ótimo. Mas tem gente que acha que a gente é fora da casinha, que esse lance de correr longas distâncias não tá com nada, que isso é coisa que... E eu realmente entendo que as pessoas não conseguem atingir o seu potencial máximo porque elas não cobram mais de si. Eu tenho a inveja dessa determinação. Você é um cara que correu, por exemplo, de Foz do Iguaçu para Curitiba. Né? As pessoas olham para você e falam, pô, esse cara é um cara diferente. Porque quem não corre, quem não treina, que na minha visão, aquilo que eu disse, não está atingindo o seu potencial máximo, né? Não corre, não faz, não treina, talvez porque não tem estabelecido como hábito. Muitas vezes falta disciplina também, ou aquela coisa do não gosto, essa coisa do não gosto, todo mundo começa a correr, não gosta de correr, fazer exercício, mas esse lance de agir com um certo preconceito talvez seja até uma defesa, né? Eu vou chamar esse cara de bicho grilo, de bizarro, né? Que nem a Vanusa falou numa boa aqui. Não, eu acho muito legal que vocês correm, né? Não, é diferente, né? Mas tem gente que fala, não, eu vou tratar esse cara como um bicho grilo porque eu não tô afim de ser ele, ou chegar perto do que ele faz. Eu penso mais ou menos assim. Mais ou menos. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Vanusa. Obrigada. É um prazer estar aí com vocês. Espero contribuir então com a consultoria. E mais uma, quem sabe você realmente seja
o último empurrãozinho para mim. Olha, é uma oportunidade. Mas o que o João falou tem bastante nexo e sentido, porque as pessoas tendem a se defender, né, de qualquer tipo de movimento hoje em dia. A gente passou pela pandemia, mas a gente já vive uma pandemia do sedentarismo há muitos anos. As pessoas hoje estão cada vez mais obesas, mais diabéticas, com problemas cardiovasculares. A gente vê aí na sociedade, a cada 10 amigos que a gente tem, mais da metade tem algum tipo de problema de saúde, e muitos desses problemas são oriundos da falta da atividade física, do exercício físico, de ter uma rotina diária ali de fazer alguma coisa. E aí falta também uma orientação de saúde pública, de colocar mais profissionais à disposição, oferecer mais programas de saúde gratuitos para a população, mas tem aqueles que também, mesmo você oferecendo tudo isso, eles se boicotam. Então, estabelecer hábito saudável, antes de mais nada, é você trabalhar a tua cabeça. E também tem uma questão de cultura, né? Porque nós somos fruto, por exemplo, a minha geração é fruto de uma sociedade muito sedentária. Filhos de gente que trabalhou no campo, que se movimentava, mas que não aprendeu a fazer o mesmo e que também não passou isso adiante. Porque eu percebo que quando tem um pai que é atleta ou que pratica algum exercício, os filhos tendem a ir nesse caminho. Tendem, mas assim, você veja, eu fui atleta profissional mais de 25 anos da minha vida. E eu tenho 3 filhos. Uma vai fazer 15 anos, o outro tem 10 e o menorzinho tem 2 anos e meio. A de 15 e o de 10 não praticam atividade física. A de 15 dança, mas 2 vezes por semana. Então tá na rotina, mas não é nada assim. E o de 10 é videogame, gosta da tecnologia e tal. Então falta, até da minha parte mesmo, estimular mais. Tá na natação, se movimenta, mas não gostaram do esporte como profissão, como eu peguei lá atrás e o menorzinho tá levando jeito. Sabe? Então você já vê que tem uma tendência aquilo acontecer. Mas não precisa ser natural. Profissão, mas tem que ter pelo menos a rotina. A rotina. Mas na sociedade, em geral, as pessoas se boicotam demais. Então, quando vê um atleta ou alguém que sai um pouco fora da coisa, não, isso é coisa para eu era o louquinho da esteira quando eu comecei com ultramaratona. Eu corria 30, 40 quilômetros numa esteira, corriqueiramente, né? Sim, dia sim, dia não. Né? Eu treinava, eu corria a longa distância, eu precisava de volume de treino. Era lá na mesma academia que eu frequentava, não, será? Era aqui em Curitiba, nós estamos em Curitiba, né? Eu treinava, na época eu dava aula e treinava na academia BiRep. Achei que era na Corpo Livre, também fiz lá também. Você falou de acesso, né? É acessível o esporte, a saúde. Você tem academias, você tem profissionais, mas é aquela história, o cara quer emagrecer, quer enfrentar uma doença cardíaca, o cara se matricula numa academia. Mas aí o passo para treinar realmente e para se cobrar o suficiente que você tenha resultados é outra coisa, né? Não é o suficiente simplesmente você comprar uma matrícula de uma academia. Aliás, essas academias populares, né, eu fiquei sabendo que essas que têm inúmeras aí franquias, redes, uma em cada esquina. As low costs, né? As low costs. Essas academias, inclusive, eu soube que a grande estratégia dos empresários é o seguinte, é com o aluno que não frequenta a academia. Os que pagam e não frequentam. O que dá lucro, né? Esses que dão lucro para eles, porque eles têm lá 2.000, 3.000 alunos, o cara não vai, porque o cara paga pouco, ele não se incomoda grande, de pagar. Né? Eu lembro que eu li um artigo e dizia que é um número grande de pessoas que pagam o ano inteiro, por exemplo, e não frequentam a academia. Verdade. Mas aí que tá, entra a disciplina, começa já com a formação do hábito e com a tua cabeça, você parar de se boicotar, né? Eu recebo atletas sempre, né, me procurando para treinar, para estabelecer rotina saudável. A primeira coisa que eu deixo muito claro é, meu amigo, você mesmo, gosta disso, porque você não precisa necessariamente correr. Vamos lá, corrida e caminhada são os esportes, acho que mais democráticos do planeta, né? Se nós aqui vestidos do jeito que a gente tá, se a gente quiser dar uma caminhada de meia hora, mesmo com sapato, você vai conseguir. Talvez não seja uma caminhada confortável, mas o movimento você vai fazer. Né? E as pessoas nem isso têm a capacidade de fazer. Então, começa com você mesmo, né? E o que você quer para a tua vida? Porque esperar ter um problema, esperar o médico mandar, aí a coisa já está lá na frente. Já tá feia. Você tem que prevenir, né? E por isso que durante a pandemia até eu briguei muito assim com os prefeitos, enfim, com todo mundo, porque suspendeu tudo, né? Você quer fechar a academia? Não tem problema. Você pode fechar, por exemplo, a academia, mas então ofereça para a população um plano B eficaz, porque as pessoas já estão mais doentes mentalmente e fisicamente. E você fecha os espaços públicos,
Aí a coisa complicou, aí pegou no meu calo, aí a gente teve algumas discussões aí. E foi muito legal, porque eles fizeram na frente da prefeitura, eles levaram os corredores e começaram a correr em volta da prefeitura. Ah, que legal. E passaram quantas horas correndo 24 lá? horas. 24 horas correndo, alternando, né? Corria um pouco, depois ia outro correndo. E quem sabe, eu achei até que o prefeito ia começar a correr, mas... Infelizmente esse não é o caso. Olha, eu acho deveria. Deveria. E essa questão ligada a aumento de peso, obesidade, a gente toma muito cuidado aqui quando a gente fala no programa, para não parecer que seja qualquer tipo de preconceito, porque não é. Agora, quando uma pessoa está acima do peso, né? E eu acho que quem está acima do peso e tem problemas de obesidade e outras doenças ligadas à obesidade, usa isso como defesa também. Não, isso aqui é gordofobia. Não, mas aí eu vou fazer a defesa, porque eu já fui obesa, né? Tive um período da minha vida obesa. Para o obeso, por exemplo, correr é muito doloroso. Sim. Não, mas não é essa a questão. É a questão seguinte, você precisa fazer alguma coisa, você precisa emagrecer. Peraí, você está me chamando de gordo? Isso é preconceito. Agora, enfrentar isso e falar, não, realmente eu estou acima do peso, isso pode me levar a outras doenças. Essa consciência que você teve, por exemplo, preciso fazer alguma coisa, vou fazer, emagreceu, as pessoas acabam não tendo, né? Como estabelecer essa cultura para ter o diálogo aberto também e não separar tanto o cara que nem você, Rafael, que para uma pessoa que não pratica esporte, olha lá, pô, o cara correu de Foz do Iguaçu para Curitiba. Esse cara não é do meu mundo, não é do meu mundo real, né? Como aproximar esse cara, essa turma da educação física, do esporte, e estimular as pessoas que estão se afastando, como a gente começou nosso podcast aqui, as pessoas estão se afastando deste mundo porque acham que é irreal. Eu fiz um curso de coach, porque eu comecei a me interessar muito nessa questão do assim, vamos lá, segunda-feira a gente recebia um número de alunos na academia, por exemplo, eu fui a personal trainer mais de 10 anos da minha vida. E eu via que na segunda-feira lotava. Era um negócio, o bicho pegava. E as pessoas começavam muito a sua atividade na segunda-feira. Isso é bem rotineiro. Você vai para uma academia segunda-feira, está cheio de aluno novo. E essas pessoas estão desmotivadas? Elas não estão desmotivadas. Elas querem fazer aquilo. A razão não importa, mas elas querem. Chega na quinta-feira, o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam extremamente motivadas? Não estão mais motivadas. Elas começaram já a achar desculpas. Principalmente o pessoal acima do peso. Então, o que a gente verificava? Eu trabalho demais, então eu mereço sair jantar com os meus amigos. O ambiente, você tem que começar a mudar. Por exemplo, você tem um hábito de comer e ficar obeso, comer demais ou comer mal. Aí o que você faz? Você vai no supermercado e começa a evitar certos tipos de alimentos. Por exemplo, chocolate à noite... É batata. Se você pegar uma pessoa obesa, não adianta você contar que não. Uma hora você vai comer no horário errado carboidrato, chocolate, gordura e vai fazer mal. Aí você vai no mercado, evita de comprar isso para não estocar alimento ruim na tua casa, para não ter oferta, né? Exatamente. Então você começa a ir na fonte do negócio, você se sabota, você cria um ambiente ruim, você se alia a pessoas. Vamos lá, eu quero emagrecer, tá, Lanús? Então nós dois queremos emagrecer. Só que nós temos um grupo que todas as sextas-feiras vai para um boteco e sai beber e comer. Asinha de frango. Me diga se isso vai ser saudável para o nosso hábito. Então você tem que se aliar a pessoas boas. Diz que as pessoas que têm um amigo obeso, ele tende a engordar. Lógico, porque o teu aliado não é um aliado que vai te promover saúde em termos de emagrecimento, né? Mas vai te levar para um caminho que não é aquele do teu objetivo. Então, isso tem que começar em casa. Isso está atrás, né? Então, estabelecer o hábito e a disciplina que a gente estava comentando, tem coisa atrás ainda que se a gente não trabalhar, não Acho que você traz algo muito interessante aqui. A Vanusa começou com essa conversa sobre a nossa cultura, né? Sobre aquilo que a gente herda dos nossos pais e outras gerações, mas é mais do que isso. Você falou aqui da aliança que a gente faz com pessoas que não têm os mesmos hábitos que a gente tem, né? Você tem a turma do churrasco de quinta-feira ou você falou da asinha de frango. Asinha de frango é uma coisa muito americana. E é gostosa, mas deve fazer o quê? Frita com muita pimenta e muita cerveja também para você conseguir aguentar a gente tem o nosso Madalosso que tem aquela cheia de alho. Pelo amor de Deus, coisa boa. Mas o seguinte, essa aliança que você disse aqui, às vezes ela não é feita da noite pro dia.
Então você já tem amigos que frequentam essa asinha de frango já há muitos anos, você não quer largar dele, você não quer mudar de amigos. Uma coisa que eu fiz, a gente não quer abandonar as pessoas que a gente conviveu durante muitos anos né? E gosta nas nossas vidas, mas por outro lado, é preciso fazer uma escolha. Quanto mais você convive com pessoas que têm os mesmos hábitos que você, melhor você fica também. É aquela história. Faça uma aliança com quem acrescenta para a tua vida, né? Não, tem gente que tira de você, suga de você. Então a cultura que você tem que estabelecer não é a cultura de acordar cedo para correr, é de mudar completamente de vida. Sim. Você tem que mudar os amigos, tem que mudar os lugares que você frequenta, os restaurantes, a comida que você pede em casa, a comida que você compra no mercado. Isso é também influenciar a tua mulher, os teus filhos. Sim, a família. Porque senão você fica... Eu acho que o grande desafio, a gente falou aqui do bicho grilo, né? Do cara que é bizarro perto de outras pessoas porque ele pratica esporte. É transformar as outras pessoas em bicho grilo também. ou melhor, mostrar que ninguém é bicho grilo, né? Que isso é uma coisa normal. Eu acho que não precisa nem 100, nem 0, nem 100, né? A gente precisa... para tudo um equilíbrio. Então, assim, o que eu acho legal é influenciar alguém a ter hábitos melhores. Então, por exemplo, eu tive câncer e lendo, estudando no período do câncer, o que eu descobri? Que vários alimentos não eram saudáveis, que eu achava até que eram saudáveis, né? Porque a indústria vende como saudável. E aí eu passei a não ter mais aquilo em casa. E até hoje, e assim, hoje eu vejo algumas opções dos meus filhos que me criticavam naquele período, diziam assim, mãe, agora tudo dá câncer para você. Mais ou menos. Mas hoje, bastante vindo coisa, da indústria, é quase tudo que é processado. Então hoje na minha casa nunca tem refrigerante, raramente alguém compra, eu não tomo, né? Biscoitos, etc. São coisas raras também, mas claro, tem o chocolate ainda, tem alguma coisa que a gente não consegue mudar 100%, se todo mundo não quiser, tem que ter um equilíbrio. E também não precisa você se privar de tudo, mas você tem que adotar hábitos mais mas deixa saudáveis. Eu colocar um pouco atrás da tua orelha aqui, você falou de equilíbrio, eu gosto dessa conversa. Qual o equilíbrio? Olha, o equilíbrio dele é diferente do meu. Ele correu de Foz do Iguaçu até Curitiba, 700 quilômetros. Ele precisa ter uma energia para o corpo, uma saúde corporal e uma disposição diferente de você. Porque ele correu 700 quilômetros, você não está correndo 700 quilômetros ainda. Tudo bem, mas então você define o seu equilíbrio para você. Não, ele define o equilíbrio dele para você, para ele. Eu defino o meu. O que não pode é uma pessoa de fora do meu convívio, sem saber senso. Até onde eu posso ir. Querer determinar para você. Mas o bom senso ele é baseado em regras. Ele é baseado em regras. E cada um tem as suas regras quando se trata de desempenho e performance humana. Né? Eu costumo dizer assim, as pessoas, eu sou contra fast food. Né? Não acho nada saudável e não acho gostoso. Aí as pessoas dizem, se eu não posso comer né, habitualmente, porque tem gente que vai toda semana, às vezes 2 vezes por semana, comer um fast food. Isso não é saudável para ninguém. Né? Não adianta querer ter equilíbrio com esse hábito. Agora eu digo assim, tá bom, vá 1 vez por mês. 1 vez por mês. Poxa, já é bastante. Se eu comer 1 vez a cada 5 anos é muito, entendeu? Mas pro cara que come todo dia McDonald's, 3, 4, 5 vezes por dia, comer um Big Mac por dia, para ele é equilíbrio. Não, mas aí ele tá fazendo mal. Isso é consenso. Ele tá fazendo mal para ele. Mas vamos falar dos extremos. É preciso chegar ao extremo para definir o equilíbrio? Eu vou dar um exemplo bem pessoal, assim, que eu compartilho sem vergonha, realmente, porque, assim, vocês estão falando do equilíbrio, né? Na minha vida, eu desequilibrei muita coisa para conquistar o desempenho esportivo. Então, vamos pensar no familiar, no profissional e no familiar, pessoal, né? Profissional e o esportivo. Eu terminei um casamento para ter performance. Entendeu? Foi um acordo, né? Escolhas, a minha esposa entrou com o pé e eu com o bumbum, digamos assim. Então, assim, logicamente que são fases, mas para você conquistar alguma coisa que você quer muito, você acaba desequilibrando algum lado. Eu nunca vi um atleta de alto rendimento que conseguiu equilibrar o seu
o seu casamento, os seus filhos, o seu profissional com o seu pessoal ali, né? Hoje... Quando eu estava no auge, né? Para você ter um desempenho profissional, no caso, a minha assessoria esportiva está aí presente em diversos países e tal, eu tive que desequilibrar o lado esportivo. Eu não consigo mais ter tempo e disposição, porque eu competi muitos anos. As 27 maratonas em 27 dias. Eu já não tenho mais aquela... Porque daí tem também a motivação, né? Em 2010 eu fiz as 27 maratonas, mas em 2020 eu repeti para lançar o livro e fiz melhor em termos de performance do que em 2010. Que legal. 10 anos depois. Mas eu tinha daí uma força motriz por trás de mim, que era um livro. Era mostrar para as pessoas que aquilo era possível. Com uma pressão que você criou para você mesmo. Eu criei para mim mesmo. E eu fui lá e desequilibrei mais uma vez o lado familiar. Por quê? Porque eu estava com um recém-nascido em casa de 1 aninho. Então, vamos lá. Não ficou saudável o meu ambiente. Como é o nome da tua esposa? A Carol. Parabéns, Carol. Você lógico que não equilibrou. Imagina ela com uma criança de 1 ano e eu correndo 27 maratonas em 27 dias seguidos de novo. Então, assim, o equilíbrio, na verdade, você vai ter que achar... Entre esses, né, esse triângulo aí, você vai ter que achar o teu. Né? Como é que você consegue manter tudo numa paz, diríamos assim? Agora, se você quer performance em qualquer área, mesmo na profissional, você está trabalhando, você vai desequilibrar algum lado. Você tem que escolher qual deles que você vai desequilibrar. A tua saúde? A tua família? Alguma coisa vai sair do A Carol também é personal trainer. Ela também. Você já foi. Fui. Agora, ela também tem uma capacidade de compreensão maior, porque... Ela me conheceu assim, né? Inclusive, eu deixei bem claro. Falei, olha, eu sou um cara que vive disso. Porque as pessoas muitas vezes... Tá disposta? Não, e as pessoas olham, eu saí, por exemplo, hoje mesmo, eu vou correr, por exemplo. Muitas vezes, eu não tô indo me divertir. As pessoas, o cara corre todo dia, vai dar... Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ser exemplo para os meus atletas. Exato. Por mais que eu não tenha mais a mesma performance, mas eles têm que saber que o treinador deles ainda consegue correr 10 km, por exemplo. Sim. Porque é exemplo. Até porque quando o cara vai buscar um personal trainer, um professor na academia, né, chega o cara lá meio acima do peso, o cara não corre, não pratica esporte. Por que eu vou treinar com esse cara? Eu quero que esse cara seja melhor do que eu. É a história do médico, ou pelo menos igual, né? O médico igual manda com o conhecimento. paciente... O médico manda o paciente fazer exercício, mas ele mesmo não faz. Exatamente. Né? Então, é um mau exemplo. Outro dia, o Dr. Cleverton, que nós já entrevistamos aqui, já conversamos aqui, um mastologista, ele estava me contando que uma paciente... Ele falou, você precisa fazer atividade física. Ela olhou para ele e falou, você não faz, você não tem tempo. Aí ele disse, faço sim, acordo 5:30 da manhã e faço. Olha aí. E se não fizesse? Pois é. É o exemplo. É o exemplo. Você já conseguiu recordes que eu diria assim, pessoais, e que se tornam referências também para nós, né? Você ficou entre os brasileiros mais bem colocados em muitas provas de longas distâncias. Longas distâncias, quando eu falo, são ultramaratonas, provas de muitas horas, né? De quantas horas, assim? Qual foi a prova mais longa que você fez? O mínimo dessas provas aí, porque essas Copa do Mundo de 217 km, que é 135 milhas a Copa do Mundo, né? São provas de 217 quilômetros que é em montanha, em deserto e em gelo. Então, o mínimo que você vai ficar correndo é 24 horas, né? Para conseguir cumprir essas distâncias e sair daquele ambiente, né? Mas a Badwater, por exemplo, que é essa travessia do Vale da Morte na Califórnia, eu fiz em 42 horas correndo. E como é que é correr no deserto? É muito Desidratação, duro. É muito duro. É obrigatório uma equipe de apoio, né? Lá nós estamos no deserto, no pior deserto do mundo, né? Lá é mais quente que o Saara. Sério? Chama-se Badwater Basin, né? Na Califórnia. Porque o que acontece? Lá eles fizeram uma estrada da Rota 66, então lá tem asfalto. É mais quentinho. E o asfalto esquenta que vira literalmente um inferno mesmo, né? E eles escolhem as datas, sempre na segunda semana de julho. Calor. Ou seja, eu peguei oficial 55,1 de temperatura, né? E estava mais quente, porque aquele calor que vinha de baixo para cima era um negócio que é só vivendo para você ter, né? E como se preparar para isso? Porque é uma realidade muito diferente. Você treinou lá? Eu treinei, eu fui 2 vezes. Na primeira vez eu resolvi treinar aqui no Brasil. Então o que eu fazia? Curitiba é uma cidade fria, né? Sim. Então eu quando fazia calor ali na hora do almoço e tal, eu me agasalhava bem e ia correndo no Barigui. Então você imagina, você fala do bizarro, eu fui o cara mais bizarro que já passou naquele Parque Barigui na vida, eu acho. Porque eu já arrastei pneu lá, né, para carregar a corrida que tem que carregar trenó. Eu já me agasalhei em plano meio-dia com touca-luva com 30 graus, com 3, 4 jaquetas e saí correr 10 quilômetros
de chegar quase desmaiando no final da Sim, primeira porque volta. desidrata, né? Eu ia parando no final da primeira porque volta. desidrata, né? Eu ia parando, hidratando, mas assim, eu tentava me acostumar com aquele estresse de viver aquela temperatura extrema. Eu chegava a andar com o carro, com os vidros fechados e com o ar quente ligado, no máximo, para tentar me acostumar com aquilo. Doideira, Corri dentro de sauna, fiquei agasalhado dentro de uma sauna, fazendo trotezinho assim de um lado para o outro, mais de 1 hora, uma vez. Fiz tudo. E vou falar para vocês, não adiantou absolutamente nada. Sério? Quando chegou lá, o que mais pegou foi a questão da umidade relativa do ar, não foi a temperatura. Mas não adiantou Sim. nada, assim, foi melhor do que se você não tivesse feito. Não sei, João, Não fez diferença nenhuma. Talvez eu não precisasse, talvez se eu tivesse ficado 1 semana lá me adaptando, seria Sim. melhor do que ter feito todo esse sofrimento que eu fiquei aqui, porque na segunda vez que eu fui, como eu já sabia que a temperatura ia ser um empecilho, mas vou te Não falar, era o depois dos pior. 40 para os 50 graus dá praticamente na mesma. A mesma sensação, aquela sensação desconfortável. Mas a umidade relativa do ar lá é abaixo de 1%. Então, assim, quando eu cheguei, eu me lembro que a gente foi fazer um treino e eu falei pro meu carro, porque o carro não pode ficar 1 milha distante do atleta. Não molha nada. Tanto que eles vão com um negócio de jardim te molhando o tempo todo, assim, né? A cada 5, 10 minutos. Tipo uma VAP, assim? Vai te molhando. Eles vão assim e vai molhando. E aí eu lembro que eu falei, o carro não pode ficar 1 milha longe do atleta. É regra, desclassifica. Sim. Se o juiz pegar, desclassifica, porque é muito perigoso, realmente. Você tem que estar muito perto. E aí a gente fez um teste. Falei, vão então 1 milha para frente. E eu vou correndo. 1 milha, para quem não sabe, é 1.600 metros. Vamos lá, para quem vai correr 200 km, 1.600 metros não é nada. Tipo, vou começar a aquecer, né? Uhum. Eu saí correndo, deu 300 metros, eu não conseguia respirar. Eu comecei... E o carro indo, e eu olhando o carro, e eu desesperado, eu falei, cara, tá acontecendo tem alguma coisa errada comigo, porque eu treinei para aquilo, fiquei no Barigui, fiquei na sauna, o que tem errado? E eu não conseguia entender que era a umidade o ar. do ar. E eu... A falta de Eu umidade. juro pra você que eu achei que eu tinha asma e não sabia. Eu falei, eu descobri que eu tenho asma no dia que eu vou correr no deserto. Olha que coisa show, né? Aí eu parei, comecei a andar, e eu fazia sinal, e o carro não me via. Aí eu comecei a andar, não vinha ar, e eu olhei no relógio e falei, cara, 300 metros. Falta 1.000 metros para eu achar esse carro, 1.300. Já não via mais o carro. E o desespero, no meio de um deserto, olhava para frente, olhava para trás, não tinha nada. Cadê minha equipe? Ali eu cheguei no carro e falei, gente, não vai dar para correr. A prova é daqui 3 dias, eu não consegui correr 300 metros. Você vê? Porque mesmo que eu treinei tudo aqui, então eu não sabia como é que treinava para aquilo. Né? Não tinha experiência para aquilo. E aí eu fiquei lá, depois consegui completar a prova. Daí em 2, 3 dias eu me adaptei, foi rápido assim. Mas na segunda vez já foi bem melhor. Segunda vez eu cheguei 10 dias antes, já cheguei já adaptado. Sim. Nem treinei em sauna. Você passou mal, enfrentou no treinamento a dificuldade, agora durante a prova você deve ver muita gente desistindo e sofrendo ali. Só que essa prova, João, o que acontece? Quantas pessoas participam? São somente os 100 melhores ranqueados 100. do mundo. Uau. Então, assim, tem ninguém uma desiste. eliminatória, né? Dos 100 que largaram, 97 chegaram. É que essa coisa de desistir, para quem faz prova, ela tem um efeito psicológico interessante, né? Muito. Porque às vezes você tá com vontade de desistir. E daí é muito ruim. Mas daí você olha pro lado. Você olha pro lado e vê pessoas tentando desistir. Ou você pensa, não, as pessoas estão como eu, ou você pensa, não, esses caras vão desistir, mas eu não vou desistir. Isso te estimula também, né? Eu tô bem, ou eu tô bem, tá eu tô desistindo, confortável. você diz, opa, eu também não posso. Talvez. Tudo isso, é tudo um argumento, uma justificativa que a gente utiliza para nossa tentar cabeça chegar, mesmo, né? Cada um tem a sua A estratégia. cabeça manda muito nisso, né? Então muito. talvez seja essa a explicação para a minha próxima pergunta, porque isso tá desde que eu comecei a estudar essa história aí dessas ultramaratonas, você treina lá 6 meses, no mínimo, né? Antes de uma maratona dessas. Aí você corre quantos quilômetros no teu treinamento, em média? Então, isso é o volume semanal que vai definir, tá? Porque, por exemplo, quando você pega uma pessoa que nem eu, que veio a vida inteira treinando, então, assim, eu já tinha uma base, né, de treinamento, que a gente chama, uma base de treinamento muito bem feita. Mas um volume de treinamento semanal é que define se você vai conseguir correr essa longa distância ou não. Não é exatamente fazer
treinos dessa distância. Eu nunca fiz um treino nem perto de 200 quilômetros para correr 217. Mas quanto é o teu treinamento de O quantos mais quilômetros? longo foi de 5 a 6 horas, por exemplo. Mas o que ele está dizendo é que é a soma. Não, eu A entendi, soma mas é eu que quero faz saber, você- 5 a 6 horas dá quanto? Quantos quilômetros? Depende da montanha que você pegar. Ah. Tem montanha que você se enfia aí para correr, para treinar, que em 5, 6 horas você não consegue fazer 30 quilômetros. Uhum. Então, existe daí o treinamento de trekking, existe treinamento de altitude, existe treinamento de volume, existe treinamento de velocidade, por incrível que pareça, a gente treina muito ritmo e velocidade. Uhum. Por quê? Quanto mais rápido eu for numa maratona de asfalto, por exemplo, mais rápido eu vou sair de uma ultramaratona, Então, porque eu tenho 6 mais meses base de velocidade, entendeu? É para uma meia maratona e olhe lá. Não, eu treino... Para quem começa do zero, depende do Depende da enfim, base do atleta. Depende muito do histórico, né? Por exemplo, em o cara 6 que corre, meses, ela está acostumado a correr na rua 10 quilômetros. vai fazer o quê? Uma meia maratona? Então, Esse acho aí que vai você bem, pergunta né? assim, Esse aí vai bem. Vai. Não, pergunta do zero. Quem Do quem Do não- zero, zero, do zero. do zero para uma maratona. Para não- meia maratona, Uma para meia 20 maratona, quilômetros. o ideal seria em torno de 1 ano, né? Mas tem gente que adapta muito rápido. Por exemplo, eu já peguei atleta que em 3 meses já estava preparado para uma meia. E nunca tinha corrido na vida. Só que ele era magro, jovem, saudável. Nunca Praticava tinha outros esportes. Já jogava um futebol, entende? Já peguei também. Já tinha uma musculatura boa. Sim, eu agora estou com uma atleta na Nova Zelândia, só para vocês terem uma ideia. Ela começou a treinar comigo, ela tem 30 anos de idade, ela tem 1,80 m, uma menina grande, mas tinha 109 quilos. Uau. Realmente obesa. O primeiro treino dela era caminhe 1 minuto, tente trotar 1 minuto durante 20 minutos. Esse foi o primeiro treino dela. Em novembro agora ela está inscrita no meio Ironman de Auckland. Uau. E já fez o seu primeiro triatlon depois de 1 ano e meio. Gente, Entendeu? que Então, inveja. assim, ela já está com. Ela ainda está acima do peso, agora está com 92 quilos, emagreceu quase 20, mas ainda vai, né? A tendência é que perca mais, mas botou na cabeça que vai fazer, e só para você ter uma ideia como a vida dela mudou. Ela tinha um trabalho de garçonete num restaurante, só que ela era executiva de marketing no Brasil. Aham. Olha como a vida dela mudou. Hoje ela é head de marketing da Ironman para América Latina via Nova Zelândia. Que legal, que joia. Então, ela bacana. trabalha dentro da empresa que ela quer fazer a prova. Olha como ela focou dentro do negócio, Mergulhou. mergulhou e hoje ela trabalha dentro da empresa. E Olha, ela entende bem coisa disso maluca. hoje, porque, né? Porque ela tá vivendo isso. Isso que é muito legal. Isso. Agora, essa pergunta que a Vanusa fez, ela é importante porque muita gente faz a mesma pergunta, né? Porque o pessoal que está parado fala, puxa, mas eu quero correr uma meia maratona, quero correr uma maratona, quero correr 10 quilômetros. Em quanto tempo eu vou conseguir? Depende muito do processo. Depende do processo. Porque na caminhada, você pode enfrentar vários obstáculos. Uma lesão, por exemplo. Uhum. Às vezes é a pisada, a mecânica da pisada que precisa ser corrigida. Agora, tudo depende muito do treinamento, porque o cara, quem tá fora, vê lá no Instagram o cara comemorando a vitória de ter conquistado os 42 quilômetros de uma maratona, fala, puxa, legal, né? Mas não sabem o processo de treinamento e o acompanhamento. Por isso que eu defendo muito esse modelo de assessoria e multidisciplinar, né? Não só com os treinamentos, as planilhas, mas também a fisioterapia, a análise da mecânica da pisada. Mas aí vem uma outra questão, né, João? Se a gente acabou de falar que correr e caminhar é uma coisa democrática. Porém, a maior parte dos nossos corredores de rua não tem isso. Enfim, eles vão ter talvez um momento que eles se destaquem e consigam talvez um patrocínio, que também no Brasil muito difícil. é um horror, né? Assessoria não é uma coisa cara. É acessível, mas assim, 95% realmente da população não vai ter condição de pagar. Né? Exato. Entendeu? Isso você vê pelas academias, né? A Nem, gente tem mesmo sendo mais barato. pouquíssima gente no Brasil é matriculada em academia. Uhum. Não dá 3% da população brasileira matriculada em academia, em idade fisicamente ativa. Então nós temos um mercado em 97%. Até isso me fez investir em ter Mas ele academia. falou exatamente sobre isso. Ele falou sobre o poder público, né? Por Exato. exemplo, durante a pandemia. Ele falou... Ofereçam algo. Ofereçam algo. É possível o poder público substituir um profissional, não como você, mas assim, não, cada um tem o seu currículo, mas você oferecer uma qualificação, uma capacitação de qualidade através de políticas públicas, com programas? certeza. Vamos pegar o exemplo, tá? O exemplo do Canadá.
Aham. O Canadá, depois que começou a investir em academias públicas, A obesidade eu digo, diminuiu. eu não estou dizendo aquela academiazinha do bairro Sim, que aquela que fica na atende, praça. que nós só podemos atender 100 com aquele equipamento mais ou menos, com o professor que está meio desmotivado, ganhando mais ou menos, tá tudo mais ou menos, não estou falando disso. Estou falando de uma academia de alto nível. Pega uma academia com os melhores equipamentos, com uma grade horária de várias aulas. Contrata O Canadá gente legal. fez isso. Remunerou bem os professores, economiza Saúde. milhões em hospital. Milhões. Isso é estudado, não sou eu não estou inventando. Vai Aham. atrás, lá tem o número exato. Claro. Não, e ele tem toda a razão. Entendeu? Assim, é uma cultura É burra. óbvio. O problema é que a classe política quer resultado agora. O cara quer Claro. resultado para a próxima eleição dele. Então ele não está preocupado em Não. fazer um projeto a longo prazo, implantar um sistema como esse que daqui a 10 anos ele vai estar colhendo os frutos. Não é nem 10 anos, viu, João? É rápido. É menos, Só né? que tem lobby de indústria farmacêutica, tem de tudo, tem até a indústria médica talvez não queira exatamente que a população esteja tão saudável. A indústria de alimentos. Alimento. Então, assim, o político ele acaba também sofrendo pressão de outros lados. Agora mesmo, nós tivemos uma batalha, mais uma, né? Porque o que acontecia? A classe médica, com toda razão, queria que tivesse atestado médico para a prática da academia. Sim. Tá? É certo, é óbvio que é certo. Agora, quantas pessoas têm acesso a ir ao médico, pagar uma consulta e ter o atestado médico para começar a fazer uma academia? Contratar um médico. E não dá, É muito caro. não tem como. Então a gente falou, olha, outros países estão fazendo o parquet, que é aquele diagnóstico de saúde, que são perguntas de risco, não sei o quê, e está sendo aceito. O Canadá é um deles, entendeu? O que aconteceu? Veio a classe médica em cima, não, vamos fazer. Por quê? Porque, infelizmente, quer vender consulta, esse é o papo, entendeu? Aí a gente questionou, prefeitura, você consegue dar acesso a médicos para dar esse atestado médico? Porque senão você vai colocar mais uma barreira na entrada Mas isso dessas deve ser uma pessoas. legislação, uma lei federal, deve ser. Não, foi uma lei municipal. Municipal. Que a gente derrubou, graças a um dos vereadores lá, e a gente conseguiu aí, através da nossa politicagem, né, convencer que dava certo. Mas veja, eu sou profissional de educação física. Eu não tenho aquele desejo político nenhum. E eu tenho que fazer isso se eu quiser que a população tenha coisa. Não seria o meu papel, né? E o professor de educação física é um profissional da saúde. Aquela pessoa praticando exercício, fazendo uma avaliação com um professor de educação física dentro de uma academia, o risco dela de ter algo mais grave é muito menor do que a pessoa que está treinando na rua. E nesse caso, a própria prefeitura ou os vereadores estão estimulando a pessoa a treinar sozinha na rua, porque você está aumentando o preço você está deixando menos democrática a atividade barreira. física. É mais uma dificuldade para você, inclusive, encontrar desculpas para não praticar. Mas eles entenderam e passou, né? Então agora é o parquet, ficou ótimo, fica justo para todo mundo, aqueles que têm condições vão, né? E a gente trouxe dados de morte súbita, por exemplo. Não é comum, entendeu? Existem dentro pessoas... das sim, academias. mas morre muito mais gente sentada... Sabe qual que é? Vocês sabem qual é o maior índice de infartos fulminantes? Vocês sabem em que posição as pessoas morrem? Agora não é historinha, é verdade, assim, né? As pessoas morrem por infartos fulminantes. Sabe qual é a posição? Na frente da TV? Na frente da TV. Cara, Vendo TV à noite. e o coração é a doença que comendo mais mata, porcaria. não é? Morre muito mais gente, mas muito mais gente assim do que gente correndo na rua academia. ou na academia. E uma avaliação física que você faz no início, você faz um teste na esteira, você faz um teste de flexibilidade, você tira a pressão arterial, né, peso, você pode identificar ali hipertensão, por exemplo, antes de praticar esporte. Né, eu já vi casos aí de pessoas que mediram a pressão arterial na academia e descobriram que eram hipertensas, passaram a tomar remédio para pressão alta. Muita gente. Agora, você sabe, falando em academia, lembrei de uma coisa. Eu fazia spinning e eu amava spinning. Só que eu queria emagrecer e eu nem estava tão acima do peso, tá? Mas eu tinha que emagrecer. Aí eu cheguei para fazer a minha avaliação, como é que chama? Aquela avaliação da gordura e tal. A bioimpedância ou o plicômetro, né? E aí o cara que foi fazer chegou para mim e falou assim, pô, você tá aqui há 3 meses, né, fazendo o spinning. Eu fazia musculação e tal, antes, daí tinha começado o spinning. Primeiro dia de aula, me joguei no chão, falei, vou morrer. Aí o professor disse, não, sobe na bike, não vai morrer. E aí ele falou assim para mim, cara, você não perdeu? O teu objetivo aqui tá dizendo que é emagrecer.
você não teve nenhuma redução de peso, tem alguma coisa que tá errada. O cara me jogou pra baixo de um jeito. Sabe o que eu fiz? Abandonei as aulas. Desistiu. Isso daí é incompetência, né, do profissional. Porque, primeiro, que o emagrecimento não é só no peso, né? Exatamente. Pra Depois começar. eu vim E não é o único benefício. Não é o único Não benefício. é o único Exato. benefício, Então, enfim, você levou foi um azar. né? Um azar. E eu amava spinning. Agora, pra começar, eu vou morrer, Mas com depende, certeza. viu? Vai Mas nada, pra vai você, devagarzinho. para algumas pessoas isso pode ser chato, intimidar. Para outras pode até estimular. Pra quem é... Muda de academia, de spinning e fala aquele professor vai ver uma coisa agora. Tem gente que se motiva com isso, né? Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos. 27 maratonas, 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Que loucura isso, cara. Bom, primeiro que o livro é muito legal. Eu vou ler o livro. Eu Por sou favor. apaixonado por livros de corridas. O último favorito que eu terminei foi o Nascido para Correr, que foi muito legal. Eu quero só contar assim, ó. Ele diz que para os meus entrevistados eu preparo um café da manhã especial, um café da tarde e tal. Agora, o entrevistado dele traz livro para ele. Chique. Você tá vendo, né? Você tá vendo. Ela trouxe aqui um médico dela, eu fiquei com vergonha, ela praticamente me tirou da entrevista aqui da conversa. Ela me anulou, assim, né? Pegou essa cortina aqui, jogou em cima de mim e fez a conversa aqui, e ela servia esse pãozinho aqui na boca dele, assim, sabe? Eu fiquei realmente com muitos ciúmes. Mas o livro tá muito legal, o livro, hein, cara? Não, é um livro bem legal. A história dele é mais legal do que a capa dele. E você pode dar um pouquinho de... Dá um spoilerzinho aí de Não, como é que você fazia essa viagem entre uma capital e outra. A história do livro, ela começa na Badwater, que é aquela prova do Vale da Morte, porque eu fui para Las Vegas, né? E assim, para conseguir ir e voltar, aquela história do patrocínio, né? Sim. Foi um parto, né, para conseguir ir. E eu fui via Nova York. Ou seja, Nova York a Las Vegas, para quem nunca voou, de 5 a 6 horas de voo, né? Dentro do próprio Estados Unidos. E eu me lembro que eu fui para Nova York e eu falei, bom, é porque o fuso horário lá também. Falei, como é que eu chego nesse horário? Eu vou sair de Las Vegas, vou chegar em Nova York, tipo, dava 1 hora de viagem. Mas enfim, eu não entendia. E quando eu voltei, foram quase 30 horas para chegar no Brasil. E eu conquistei lá na Badwater a tal da fivela de honra, que é para os atletas mais rápidos. Então, assim, eu estava na ultramaratona mais difícil do mundo. Que orgulho tá falando com você. Eu tinha a fivela de honra. Eu falei, quando eu voltar para o Brasil, vai ter um carro de bobeira lá me esperando. Eu naquele avião falava, cara, eu vou ser famoso. Eu tinha 29 anos de idade, estava no auge, já tinha ganho prova de 100 quilômetros na Argentina, já tinha ganho prova de 24 horas, já tinha feito BR-135. Eu estava na Badwater voltando, eu falei, cara, agora eu fiquei famoso. Vou voltar para o Brasil, vou conseguir patrocínio, minha vida vai mudar. Cheguei aqui, de verdade, meu pai esqueceu de me buscar no aeroporto. Não tinha ninguém. Nenhum caminhão. Ele simplesmente esqueceu. Nenhum caminhão de transporte. E assim, gente, naquela época eu não tinha telefone celular. Uhum. Eu me lembro ligando 90, a cena, a cobrar pro meu pai. Falei, pai, você chegava hoje? Eu falei, com a fivela de honra. Ninguém deu... Eu cheguei com a fivela nem aqui. Nem o teu pai, né? Nem meu pai, mas ninguém deu a mínima. Tipo, o que é fivela? O que você trouxe aí que você tá trazendo? No deserto. Sabe o que faltou pra você? Sem noção. Foi bem assim o troço. Faltou um jornalista. Vendendo o meu espaço. Depois aqui. eu vou fazer uma comparação aqui em proporções bem menores, né? Quando eu fui correr a maratona, quando eu corri, a Paola não tinha chegado. E a Paola é legal porque ela faz uma festa danada quando eu faço, quando eu chego e tal. E eu fiz a corrida sozinho. E eu tinha terminado, e daí você chega na linha de chegada, quando você termina uma prova legal que você... Você acha que você é o Você máximo. passa aquela linha de chegada, você se acha imortal. o Homem-Aranha. Imortal. Você é imortal. Nada Nada é o me seguinte, você levanta os braços e fala, olha, eu sou o cara, tá esperando realmente uma coletiva de imprensa, né, de receber. E não tinha ninguém, não chega ninguém, você fica tão decepcionado, né, com aquilo, Imagina né? o cara chegando. Eu acho que a comemoração tua com você mesmo é tão grande que você acha que isso vai se espalhar. Você acha que o mundo inteiro tá te esperando. Meu pai esqueceu de me buscar, cara. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei indignado com aquilo. E que ano era isso? Isso foi em Badwater 2009. Julho de 2009. Aí eu voltei e eu dava aula de spinning na Companhia Atlética,
aqui em Curitiba, na academia, e eu pedalando lá e aquele negócio me irritando, né? E eles lá fizeram uma faixa para mim. Parabéns, Rafael Bonato. E todo mundo perguntava, mas o que é essa Badwater aí? Ninguém sabia o que era. É um troço ruim. Água ruim. E eu explicava. E um dia eu pedalando, tinha duas pessoas muito legais, assim, eu não sei se você conhece, o Mirtilo Trombini e o Luciano Trombini, eles têm uma concessionária da Peugeot aqui em Curitiba, e eu lembrei, não sei por que cargas d'água que eles tinham em Guarapuava, uma concessionária. Eu falei, cara, eu quero ficar conhecido, eu vou vir correndo de Foz do Iguaçu, vou passar em Guarapuava, vou lá na concessionária dos caras e vou pedir um carro de apoio para eles, antes, porque daí eu vou com o carro de apoio, passando, porque eu lembrava da Badwater, né? Eles me emprestam um carro adesivo com Peugeot, com Lelac, né? Que é o negócio deles. E aí eu passo em Guarapuava, dou uma palestra para os vendedores e venho para Curitiba correndo. E no 7º dia eu vou fazer a maratona de Curitiba. Aí eu pedalando e dando aula. E olhando para os dois. Eu falei, os caras são os donos. Eu vou falar para eles que eu vou fazer isso. São meus alunos. Exatamente. Eu desci da bicicleta, eu juro para você. Eu cheguei e falei, cara, o que vocês acham? Eu falei, não, você é louco. Você vai fazer isso? Cara, pode passar lá e pegar um carro. Vai lá e pega um carro que nós vamos te apoiar. Nisso daí, quero ver, eu duvido. Eu falei, aí cara... eles tinham assessoria de imprensa. Aí eles tinham, daí... Mas me permite uma parte aqui. O patrocínio no Brasil, ele fica muitas vezes ligado a um... Só interesse. Não, a um apoio que o cara dá por pena do atleta. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas não, nesse caso não, porque você já pensou no retorno comercial para a empresa. Eu pensei, mas eles pensaram assim, tomara que eles se quebrem. Ele não vai conseguir chegar para pegar o carro. Não, a ideia deles era assim, duvido, vai lá. Daí eu fui na concessionária. Se você conseguir, você pega o carro. Eu sei que foi muito legal, eu vim e aí me deu um retorno financeiro pela primeira vez na vida. Olha, porque na época o Vote Cataratas estava... para as 7 maravilhas do mundo lá. Eu sei que eu fiz um contato, o Vote Cataratas patrocinou, os hotéis Mabu, porque eram amigos deles lá, falaram, curtiram, acabaram apoiando. Então eu tive Vote Cataratas, Parque Nacional do Iguaçu, hotéis Mabu, Lelac Peugeot. Aí a Companhia Atlética entrou e eu ganhei dinheiro correndo pela primeira vez na vida. Eu falei, opa, melhor do que ficar correndo prova oficial é fazer desafio. E aí eu montei o desafio das 27 maratonas em 27 dias seguidos. E aí, daí pra frente, minha vida mudou. Mas é todo dia. Eu aprendi a fazer os projetos. Sim, muito bom. Todo dia é legal essa transição, né? Não adianta o cara ficar numa super prova, ganhar uma medalha. Isso é uma visão, é uma visão empreendedora. Né? Porque muitos atletas não têm isso. Então foi uma visão empreendedora. Você se permitiu dar um salto, na verdade. Mas teve um pouco de sorte também, por eu estar inserido numa academia na época que tinha muito empresário da cidade. Sim. E eu sempre dei aula, né? Então eu sempre tive que me comunicar claramente com o que eu queria. E eles começaram a me convidar para dar palestras motivacionais nas suas empresas. E começaram a me pagar para isso. Então eu contava as histórias, né, de como que era. Daí comecei a falar sobre crença, disciplina, gestão de crise, planejamento estratégico. Tudo veio depois de um olhar para uma oportunidade. Foi tudo. Foi o cara vem falar de sorte, né? O cara correu 27 maratonas em 27 dias, em 27 cidades diferentes, e ele fala de sorte. Tenho eu, de dar Mas sorte tem esse cara. Mas sorte tem esse cara. As pessoas falam que sorte é conquistada com o trabalho, né? Sim, mas também tem um pouco as oportunidades. De você estar no lugar certo, na hora certa. Mas você só estava naquele lugar porque você foi bom o suficiente para aquele espaço. Também. Isso é legal. É o que um nosso entrevistado, uma conversa, ele dizia, a busca pela excelência. Buscar a excelência pode te trazer frutos. Isso é verdade. Uma pergunta específica do livro, porque eu acho que a gente não pode falar muito, porque as pessoas têm que ler. Não, pode falar o que você quiser. A logística disso, viajar para uma cidade, correr e sair correndo para outra, como é que é? Foi complicado, porque eu tentei montar, né? Porque o Brasil é um país continental, né? Esse desafio foi baseado num ultramaratonista americano chamado Jim Karnazes. Ele fez 50 maratonas em 50 dias seguidos nos 50 estados americanos. Então ele tinha um motorhome que levava ele e ele fazia nos 50 estados, ele conseguiu fazer. Tem um livro, inclusive. Dormia à noite no motorhome. Tudo no motorhome, então ele viajava fazendo um estado, fazendo um estado. E tem o famoso cowboy agora, que é o Iron James. O cara fez o Ironman, quantos dias deu? Também, acho que um em cada estado. Americano. Ele fez 70 Ironman, 50 Ironman, não sei agora, um em cada dia. Foi, ele fez um em cada continente também, um cara top. Eu um super-humano, né? Vocês são super-humanos.
É mais ou menos. porque Na verdade, se é vocês forem super numa dessas focados. provas... Super focados. Porque Sim. eu conversei com esses caras, inclusive com o Jim Carnazes, eu corri contra ele na Badwater, cheguei na frente dele. Uau, né? você é mais rápido. Naquele dia, sim. Mas, assim, são pessoas... Todo mundo super... Muito focado. Galera é focada, entendeu? Não tem muito... Vamos fazer. Gente, a gente não precisa fazer uma Badwater, mas a gente pode ser focado em outras qualquer coisas. outra coisa. Mas aí, o que eu fiz? Para a logística dar certo... Eu tive que pegar o carro, né, e ir para Florianópolis e começar lá, porque a última maratona em Curitiba era uma maratona oficial. Então eu comecei em Floripa, aí rapidinho corri isso das 5 da na minha cabeça tinha que fazer em 4 horas. Sim, na minha cabeça tinha que fazer em 4 horas, né? Tipo, no máximo, para dar certo. Então eu corri em Florianópolis, peguei um avião, já de tarde já estava em Porto Alegre. Corri em Porto Alegre às 2 da manhã até às 6. Por quê? Porque eu fui contratado para dar uma palestra em Lagoa Vermelha, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Uau. Era 8 da manhã, tinha um carro na frente do meu hotel. Quer dizer, no meio eu viajei disso para ainda tinha Lagoa Vermelha, palestra. peguei um avião de Passo Fundo, fui para Porto Alegre, fui para Campinas, corri no outro dia em Campo Grande. Cuiabá, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, e aí foi indo. E eu tive alguns percalços pelo caminho, quase perdi a maratona de Porto Velho, porque o avião de Manaus para Porto Velho acabou sendo desviado, foi para Belém. Mas imagina você cansado, Foi um rolo. arrebentado, pegando avião e tem que pegar outra prova, fazer outra prova quando chegar sem no lugar. alimentação, né? Porque, por exemplo, em Boa Vista, eu lembro que eu cheguei lá 2 da manhã, lá em Roraima, e não tinha o que comer, tudo fechado. Eu cheguei no hotel... E sozinho? Sozinho, uma mala, né? Você não tinha equipe? Nada. Não, nesse daí tinha algumas cidades que as pessoas que conheciam... Na época não tinha Facebook e Instagram. Quer dizer, o Facebook estava no começo. Sim. Tem uma história aí que, inclusive, eu não tinha nem onde ficar em como é que chama? Aracaju. Eu não tinha nem como ficar lá. Porque era feriado de 15 de novembro, estava tudo lotado os hotéis, eu tentava reservar, não dava. Eu não reservei hotel no Nordeste porque eu não tinha certeza se eu conseguia fazer 27 maratonas em 27 dias seguidos. Você dá tempo. E quando chegou na metade, eu não tinha mais reserva de hotel. Eu tinha que ir ligando e reservando. E aí eu vi, vai dar. E aí eu tinha um amigo meu de São Paulo que foi ligando em Maceió e Aracaju, não consegui. Se fosse 10, dava pra fazer um livro pessoas. já, né? Foi. Pô, se fosse 10, dava pra escrever um livro com 2, Nossa. com 3. Mas foi o Facebook que me salvou nessa, porque eu botei lá, alguém me ajuda aí e tal. Apareceu uma menina que eu nunca vi na minha vida, mora na Austrália, os pais dela moram em Aracaju. E ela conseguiu falou com o pai dela que gostava de correr. Cheguei 2 da manhã isso também. Me arrepia. Chega lá, tô eu lá em Aracaju, chega o seu Arnaldo lá, com uma motinho bis pra me buscar e eu com umas malas desse tamanho. Foi desse jeito. Eu com uma mala aqui, outra aqui, carregando uma bis. Levou, e até hoje, ano passado, eu estive em Aracaju 2 vezes. Sim. As 2 vezes eu fui na casa dele. Tem que ir, que né? legal, cara. Entreguei o livro pra ele. Tem que levar pinhão pra ele. Tudo. Mas, que bacana. para terminar a nossa conversa aqui, que a gente tem já que passou, terminar. bom, infelizmente, porque Gente, que vocês bom não que podem deu perder. certo, que bom que deu certo, né? Dele vir aqui. E, assim, você, assim, vamos voltar, acho que essa pergunta eu tinha que ter feito no começo, inclusive. Você não quis ser sempre atleta, corredor, você queria jogar bola, jogar futebol quando criança. Bola. Acho que é o sonho de todo brasileiro, jogador de futebol. A minha primeira medalha, né, eu tava falando, foi com 7 anos no atletismo e foi arremesso de peso, né? A segunda medalha foi em corrida. Você nasceu para ser atleta. Mas aí eu jogava fisicamente, eu ia bem no futebol, né? Eu quase joguei para valer mesmo. Fui até final ali de carreira para ir pro time principal, né? Tentei jogar no Paraná e no Curitiba. Jogou em escolinha? Jogava nas categorias de base, mas fisicamente eu ia muito bem. Mas eu cheguei a profissionalizar, joguei na segunda divisão aqui do Campeonato Paranaense. Mas eu vi que eu passei na faculdade com 17 anos, né? Novinho. Então eu já vi que no futebol, ou você ia estourar com 17, 18, ou meu pai falou, você estuda ou você vai jogar bola. Porque senão, e eu resolvi estudar. E ali eu tive esse gap, né, de uns 4, 5 anos que eu jogava bola pela Universidade Federal do Paraná, mas o negócio era futebol, né? E aí depois que eu parei de jogar, que eu vi que eu não ia ser profissional, um belo dia um amigo meu falou, vamos correr e tal, e começou a correr e eu já sempre corri, né? Minha primeira maratona, eu fui fazer um treino para jogar futebol, porque não ia ter jogo no domingo, a maratona largava do Parque Barigui, não sei se você lembra disso, há muitos anos atrás. Tinha uma galera de branco, eu achei que era um alongamento. Naquela época não era essa multidão. Tinha, sei lá, 300, 400 pessoas. Que é corrida de rua
de Entendeu? 20 anos para cá? É de menos até. Menos, eu a acho minha que é primeira mais maratona recente, eu corri né? em 2001. Tinha 300 pessoas no Parque Barigui, um porte com um caminhão, um cara dando um aquecimento. Eu falei, cara, vai ter um aulão de alongamento. Aí eu perguntei para uma senhora, vamos aonde? Ela vai correr maratona. Eu falei, posso ir junto? 4h30 depois estava eu chegando. Você Mas conseguiu não tinha inscrição, completar? não tinha nada. Saí correndo junto. Eu achava que nem água eu podia pegar, porque eu não tinha levado dinheiro. Eu fui tomar água no quilômetro 32. Porque não aguentava E eu mais. achava que a maratona era 10, né? Então, assim, eu cheguei gente tudo confunde, assado né? em casa. São Silvestre, por exemplo, todo mundo acha que a São Silvestre é uma prova de 42 quilômetros. A maratona Sim, não é uma prova de mas 15 eu quilômetros. achava que era 10, eu juro pra você. maratona Eu era saí 10. correndo, quando chegou na placa do 10, estava aqui na Visconde de Guarapuava. Eu, rapaz, e Tô agora? bem. Como é que volta? Não acabou a prova? E aí eu fui, dava 15, deu 20. Eu falei, bom, agora para eu voltar, acho que é mais perto eu continuar esse circuito. Eu não sabia quanto que dava. Cara, cheguei lá no terminal do Carmo, que eu já não sabia mais o que fazer, no quilômetro 30 e pouco. Aí o cara, pega água, não sei o que. Eu falei, cara, tem alguma torneira aí? Precisa pagar? O cara, não precisa pagar não, rapaz. Pega uma água aqui, uma banana. Aí que eu fui... Gente, Terminou. que doideira. Terminei em quase 5 horas, mas terminei. Depois treinei, na minha segunda maratona já baixei de 4 horas e meu melhor tempo foi 2h48 depois, né? Foi uma Que maratona beleza. boa, Brincadeira. né? Para um amador foi muito boa. Muito bom. Mas aí quando eu estreiei na ultramaratona que eu me motivei, porque eu ganhei a primeira prova que eu fiz de 100 km, né? Então, Sério? ali eu vi que eu tinha essa Tinha resiliência potencial, para correr tinha. longa distância. E tem muito isso, né? Então, isso antes da gente terminar, eu preciso saber disso. Não, mas tem muito dessa história assim, o cara que corre rápido uma maratona, uma prova, vai bem, ganha medalha, e tem o cara que não se importa com isso, que quer correr longas distâncias e acaba vendo que tem Tá bem. Foi um meu caso. perfil Eu nunca imaginei na melhor minha para vida. isso. Nunca. Mas aí, Nunca imaginei. o quanto a cabeça te sustenta nesse momento para você ter tanto a velocidade quanto se manter ali até o fim da prova. Quando eu entrei nesse mundo das ultramaratonas, eu não entendia muito bem esse aspecto psicológico, mas depois que eu comecei a conhecer os atletas mais de elite e eu comecei a viajar pelo mundo, eu comecei a ver que cada um tinha uma história diferente por trás que fazia ter essa questão mental mais apurada. Cada um tinha a sua questão, ex-drogado, violência familiar, abuso sexual, todo mundo tinha algum tipo, gapzinho. quando você fosse buscar a fundo mesmo, você dava, então assim, eu comecei a entender que a gente fugia muito de problema, sabe? A galera assim, hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia você vê as pessoas querendo muito aparecer na mídia social, na minha época não tinha mídia social, meu pai esqueceu de me buscar no aeroporto, eu ia para a fivela mais importante do mundo da modalidade, entendeu? Hoje se eu tivesse o Instagram para mostrar, talvez eu não tivesse nem muito preocupado com aquela fivela, eu queria mais era a foto, entendeu? Então isso mudou muito esse perfil, né? Então hoje, de 20 anos para cá, eu vejo, eu sei. Não, muito porque eu legal treino, esse conceito teu, né? De cada um começa a correr, corre longas distâncias, se desafia, mas traz uma história por trás disso. Motivado por algo, né? E o mais legal de tudo isso é o seguinte, a gente falou aqui de realizar sonhos, né? De conseguir uma medalha, que tem a ver com performance também. Não estou nem falando no aspecto pessoal, em relação ao cumprimento de metas, que pode ter a ver com outra coisa que não tem a ver com performance, com esporte. Mas você falou do futebol e da idade. Puta, chego nos 17 anos, não vou conseguir realizar o meu sonho. Agora, a corrida proporciona isso. A caminhada, um desafio que você estabelece para você. Sim. Eu vou com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos. Isso é uma mente aberta, né? Realizar um sonho. Cada um tem o seu, não importa quando. Porque ele não precisa ser específico para uma idade específica, ele pode ser para a vida. Nós não tivemos aquele montanhista que tem 50 e poucos anos. O seu Joel, 67. Sim, Krieger. Eu conheço ele há mais de 10 anos tentando. Agora. E ele começou coroa, né? Sim, ele já começou com perto dos 60. E aí ele conquistou o Everest, um sonho de quanta gente. Então, você que trabalha também com autoestima, né, tem muito a ver. As pessoas, quando deixam de ter essas metas, essas ambições, esses desejos de realizar sonhos, elas acabam se perdendo um pouco também. Em tudo, né? Eu acho que é a motivação. Se a gente não está motivado a algo, se a gente não olha para a gente e valoriza o que a gente tem de bom, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você só vai olhar para aquilo que te derrota. Perde então, o brilho, perde a alegria brilho, no dia a dia.
Rafael, valeu, cara. Que Valeu. bom que você veio. Show, Legal. obrigado. bom, Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Adorei Eu também. mesmo esse Tava papo. muito Eu bom. também queria aproveitar a oportunidade aqui no final para agradecer a produtora Terras Filmes, que nos acompanha sempre. Sem ela, Sim. Outras Terras. Terras. Eu pensei que eu tinha colocado Ultras aqui de ultramaratona e tinha confundido tudo. Mas é Produtora Outras Terras, Outras Terras. Pô, que legal. que sem ela a gente não conseguiria fazer isso aqui. É verdade, E entregar isso aqui com tanta competência e eficiência, não a nossa, mas a da produtora, todas as semanas para os nossos nós temos seguidores nosso e charme, vai. telespectadores. Um pouquinho, quem sabe. Obrigado, Rafael. Imagina. Valeu. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a vocês, Pessoal, hein? Valeu. muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.